Hoje eu vou trazer um vídeo bem explicativo sobre o dano nos jogos de Pokémon. Aqui nesse site tem o Bulbapedia, tem falando a equação que é usada para calcular o dano que o Pokémon vai causar no outro. E em alguns outros sites também tem essa forma que nas gerações mais antigas ela era diferente, mas atualmente ela está assim. E aqui vocês podem ver que o cálculo do dano é feito assim: duas vezes o level dividido por 5 mais 2 vezes o power vezes a, o ataque, o especial ataque, dividido pela defesa. Tudo isso dividido por 50 mais 2. E tudo isso que vocês estão vendo aqui, targets, weather, clima, insígnias, crítico, enfim, tudo isso, vocês podem ver que é uma conta bem complicada de fazer, mas não é complicada de entender. Então, eu achei alguns vídeos na internet falando sobre isso, mas eles eram muito complicados e a gente não quer saber quanto dano vai causar, mas a gente quer entender o porquê um tal Pokémon causou aquele dano. E eu fiz esse vídeo principalmente porque muita gente ficou impressionado com o dano que o Infernape, o Fight Infernape que eu estou usando, ele causou no Ultra Mewtwo. E eu queria mostrar para vocês, justamente por isso, como funciona o dano nos jogos de Pokémon. Então, eu fiz essa conta de uma forma resumida. Eu resumi para vocês. Minha intenção não é explicar matemática, nem você precisa ser um gênio de matemática para entender, mas eu fiz de uma forma que ficasse mais simples o cálculo. Então, eu já deixei aqui separado, como vocês podem ver, eu coloquei a mesma conta que tem lá no site. E esse site aqui é uma calculadora que facilita eu explicar a vocês, porque minha letra não é bonita, então assim fica melhor de vocês visualizarem. Então aqui vocês podem ver o resultado e eu coloquei esse resultado da conta em outra conta que era justamente para conseguir resumir tudo isso aqui para vocês. Então eu coloquei aqui essa é a conta final e ela resumida fica dessa forma. Eu isolei o P, que é o power, que é justamente o que eu queria mostrar a vocês como ele é calculado no jogo, porque não tem, principalmente no Monster of Glory, no Monster VS que a gente joga, não tem como a gente ter ideia do dano que vai causar. Então, a gente precisa ter uma ideia de como vai funcionar o nosso ataque, quando ele vai causar mais dano e quando vale a pena usar ele. Então, aqui vocês podem ver de maneira bem resumida que no final da conta, o, a variável, que é esse V que eu coloquei, eu esqueci de dizer a vocês, é o V de variável, que é justamente isso aqui que eu mostrei. Targets, clima, insígnias, crítico, tudo isso são as variáveis. Então, as variáveis, elas são multiplicadas pelo power. O power é multiplicado por essas variáveis. Então, aqui vocês podem ver isso claramente. As variáveis influenciam o power. E é justamente isso que eu queria resumir para vocês. A conta pouco importa para a gente, mas eu queria mostrar isso aqui a vocês. Então, esse vídeo aqui foi da luta que eu mostrei um pouco do poder do Infernape e ele aqui vocês podem ver que ele estava com menos da metade da vida e em um golpe só ele matou o Ultra Mewtwo. Por que isso aconteceu?
porque, desculpa, vocês podem ver que eu tinha runas ativadas. Uma era de dano de água, fogo e grama, aumentar 30% desses tipos. E a outra runa era aumentar o dano tipo normal, lutador e voador, que no caso eu usei um ataque tipo lutador Nutri Mewtwo. E se vocês perceberem, aqui embaixo tem mostrando, pera, que eu aumentei o dano para 150%. Vai ter como eu mostrar, mas eu acho que dá para vocês verem que eu causei 150% de dano porque o Ultra Mewtwo tentou trocar. E é justamente isso aqui que acontece. Essa skill do Infernape, ela não permite o adversário trocar antes de levar dano. E se ele tentar trocar, ele leva 50% a mais de dano. E ela tem um dano crítico, ela aumenta o crítico em mais 2. Só que a habilidade do Infernape, ela já aumenta o crítico em mais 1. Além de deixar ele imune a Flint e Paralyze. O ataque dele aumenta 30% quando ele está com menos de 50% da vida. Ou seja, aqui eu estava com menos de 50% da vida e por isso eu aumentei o dano em 30%. E além disso, eu aumentei 50% porque o Ultra Mewtwo tentou trocar. E como vocês viram aqui, eu tenho crítico mais 1 da habilidade e crítico mais 2 da skill. E aqui vocês podem ver no próprio jogo, na Pokédex tem explicando melhor essas contas, como funcionam. E aqui vocês podem ver Critical Hit Level. Sem nenhum crítico, sem nenhuma chance de crítico, um ataque normal ele tem 6,25% de probabilidade de causar um acerto crítico. Mas, quando você tem mais 3 de crítico, você causa 100% de dano crítico. Ou seja, toda vez que eu atacar alguém, eu vou causar dano crítico com essa skill do Infernape. E além disso, eu vou causar burn, que é muito bom contra Pokémons de tipo ataque. E é um dos motivos de eu ter escolhido ele para minha equipe. Demasiado tinha falado, tinha comentado sobre esse vídeo. Queria até agradecer, tá compartilhando aí o canal. E o Diego falou justamente sobre isso, que tinha achado um dano muito grande assim no outro Mewtwo. E eu estou explicando a vocês por que causou esse dano todo. Então, se a gente fizer uma conta básica, pegar aqui 60 de power, vou fazer aqui com vocês. 60 de power da skill vezes a. Deixa eu achar aqui. 60 de power vezes o acréscimo de 50% porque o adversário tentou trocar. 1,5 vezes 30% porque eu estava abaixo de 50% da vida. Vezes o bônus da runa que eu tava, que era de 30% de aumento. Vezes o dano stab, que é quando você usa um ataque do mesmo tipo do seu Pokémon. Por exemplo, se eu usar um ataque de fogo e ou lutador no Infernape, eu vou ganhar 50% de aumento nesse ataque, porque é considerado um stabbing, que é Summon Type Ataque Bônus. É quando você usa um ataque do mesmo tipo. Então, como ele é um stab, eu vou aumentar mais 50% do dano. Além disso, eu causo sempre um dano crítico. Sempre que você causar um dano crítico, você vai causar 50% a mais de dano, vai ignorar
Reflect Light Screen. E se você tiver com -1 ou -2 de ataque, e o seu adversário tiver com +1, +2 de defesa, por exemplo, você vai causar o dano como se você não tivesse perdido o ataque e como se seu adversário não tivesse ganhado a defesa. Ou seja, causar um dano crítico é sempre muito bom. Te dá uma vantagem muito grande, porque ele, além de ignorar o Reflect, que a pessoa pode perder um turno para colocar o Reflect, ele ainda vai ignorar acréscimo de defesa. Então, isso é muito bom. E aumentar o dano em 50%, que foi o caso. Vou ver aqui, vezes. Pronto. Esses foram todos os aumentos que eu ganhei nesse ataque. E agora eu vou mostrar para vocês um ataque de 60 de power, quanto ele causar, quanto ele causou no adversário. Pronto, um ataque de 60 de power, ele, com todos esses acréscimos que eu falei a vocês, ele é equivalente a um ataque de 342 de power. Se eu usasse Close Combat, que é um ataque com 120 de power base, eu talvez não desse o mesmo dano. E outra coisa que eu esqueci de falar é que, além disso, existe uma taxa que sempre é multiplicado, que é o fator sorte, que é isso aqui, random, crítico random. É uma taxa aleatória que varia de 85%, no caso 0,85, é o menor dano que você pode causar, ou 100, ou 1, no caso, 100% ou 1, que é o maior dano que você pode causar. Então, além disso tudo, ainda tem o fator sorte. Então, de maneira simplificada, para vocês é isso. Sempre que vocês forem pensar em usar um ataque no Pokémon, pensem também, principalmente no Stab, porque às vezes o ataque ele pode ter até mais power do que outro. Por exemplo, usar o Thunder do Kyogre em outro Kyogre. Mas o Water Spout, se você tiver com a vida cheia, ele sempre vai dar mais dano do que o Thunder. Porque sempre não. Mas, por exemplo, se você for atacar um Pokémon que não tenha resistência à água, mas ele tenha fraqueza a raio, a tipo elétrico, e você usar o Thunder nele, se você tiver com o Kyogre Full Life, vale mais a pena usar o Water Spout. Então, vocês têm que pensar nisso também na hora de fazer os ataques na batalha. E também pensar bastante sobre as runas. Sempre tentar identificar as runas que o adversário está usando para ver se você vai causar um bom dano, se vale a pena usar o seu ataque stab ou não. Então, tudo isso vai depender da batalha, das runas que o adversário está usando, do clima, e vocês têm que analisar tudo isso. Basicamente isso que eu queria dizer a vocês. E espero que tenham entendido, tenham gostado do vídeo. E é isso. Até a próxima. Valeu.